O senador Marcos Duval do Podemos diz ter reunido 29 assinaturas em apoio a um pedido de abertura de uma CPI para investigar os institutos de pesquisas. Os institutos de pesquisa se tornaram alvo de questionamentos depois do primeiro turno das eleições por causa da diferença entre os resultados das urnas e as projeções para a disputa presidencial. Diferenças também foram observadas nas disputas estaduais. O presidente da Câmara, Arthur Lira, aliado do presidente Bolsonaro, disse que pretende pautar um projeto que criminaliza erros das pesquisas. O parlamentar defendeu a repressão, punição e banimento de institutos que não acertarem os resultados. A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa divulgou um comunicado que informa ver com indignação o que chama de tentativas de judicialização e politização nas eleições brasileiras contra as empresas de pesquisa de intenção de voto. E esclarece ainda que as pesquisas são diagnósticos, não projeções dos resultados a serem apurados nas urnas. Mas, Felipe, parece que não adianta muito essa resposta. A trilha da discussão política já está armada, né? Exatamente, Márcio. Na verdade, é uma exploração política que o bolsonarismo, como grupo político ali em torno do presidente, faz desse episódio. A cada hora, eles precisam apontar um inimigo para pintar o Bolsonaro como vítima de uma grande conspiração. As pesquisas sempre erraram. É lógico que há muitos acertos, mas estou falando sempre houve erros. Eventualmente, há eleições em que a pesquisa erra o resultado, seja na esfera federal, estadual, municipal. Isso acontece no Brasil, acontece em outros lugares do mundo. É lógico que é preciso haver uma resposta, é preciso haver uma argumentação, a revisão de certas metodologias. A gente discutiu isso muito aqui ao longo das últimas semanas. Mas o Bolsonaro já apontou para o STF, na figura do Alexandre de Moraes, já foi a vez do Luiz Roberto Barroso, já foi a vez do Luiz Edson Fachin. Vocês estavam falando das urnas eletrônicas, e aí as urnas eletrônicas, como o Caio apontou, foram consideradas um alvo que gerava um desgaste para o presidente, que não rendia voto para ele. Aí houve uma acalmada nessa reta final da campanha, ele lutou para conquistar voto, tirando esse discurso de frente, veio o resultado, não houve essa necessidade dele de contestar aquele resultado, porque foi muito favorável. Os parlamentares bolsonaristas se elegeram em grande número e ele veio com um resultado melhor do que aquele que indicavam as pesquisas e do que a própria campanha esperava. Eu falava aqui que o resultado mais otimista era de 4 pontos, quase chegou lá, ficou a 5 pontos e pouco do Lula. Então está com um horizonte de crescimento, até com esse apoio dos governadores para o segundo turno, de modo que agora o foco é a pesquisa. E se o resultado de São Paulo der a vitória ao Tarcísio, mesmo que o Bolsonaro perca, vai ficar difícil para ele contestar o resultado das urnas também, porque aí pode comprometer a própria eleição do Tarcísio, que já está na frente do Fernando Haddad. Então, me parece que a pesquisa agora é esse alvo, e você tem aquela turma ali mais barra pesada do Congresso Nacional, o Arthur Lira, que promete medidas de punição, o Ricardo Barros, que fica ameaçando CPI, mas enquanto isso a campanha é tocada. Me parece muito mais uma fumaça que vai ser contida por outros parlamentares. Repetindo, Marcos Duval diz ter 29 assinaturas. Yuri, no processo de regulamentação, de criação de uma CPI, eu esqueci o verbo correto, 29, instalação. 29 é mais do que suficiente, sim, mas não, 27, né? Não necessariamente vai ser tocada uma CPI assim. A grande questão é que eu acho que eu vejo uma grande contradição naqueles que fazem um discurso todo em defesa da liberdade e adotam uma postura que é puro cerceamento ao direito de informação e de ter acesso à informação, né, Márcio? Claro que, como o Felipe falou, tem muito de fazer parte dessa estratégia política de ter elementos para mostrar que existe algo contra um determinado grupo político. E, de novo, se isso vai vingar de fato, passadas as eleições, a depender dos resultados das eleições, é muito para a gente ver também. Porque se o grupo político que tem mais interesse nesse objetivo de cercear as pesquisas, é importante lembrar, antes mesmo das eleições, ainda na discussão daquele código eleitoral, na Câmara dos Deputados, os deputados chegaram a aprovar uma série de restrições aos institutos de pesquisa, independentemente do que saíram das pesquisas deste ano. Quer dizer, já esse objetivo de cercear o direito à informação dos brasileiros com as pesquisas, ele já existia antes. As eleições deste ano
aumentaram este ímpeto diante de situações em que, de fato, ocorreram erros nas posições dos candidatos e com o resultado do primeiro turno. É que nesse momento me parece que está ficando um pouquinho mais grave, porque tem o Ministério da Justiça também participando dessa investigação, né? E a gente não sabe quando isso vai parar. Ou para no dia 30 de outubro? Provavelmente. Muito difícil isso avançar ali no Congresso depois, cheio de prioridade, governo eleito, né? Mas até lá vai manter manter essa chama acesa, pelo menos até o dia 30. Essa é a minha aposta, pelo menos. Porque, de novo, é o atrito que interessa tanto a certas pessoas desse governo, né? É só político isso, esse negócio não tem o menor cabimento, né? Os institutos, já disse isso aqui, precisam rever suas metodologias, precisam avaliar o que fizeram de errado, mas no limite isso é uma questão contratual, é o mercado que decide. Se o instituto erra, ninguém contrata. O instituto que acerta, outros contratos. Como é que você vai criminalizar uma atividade lícita no mundo inteiro? É como culpar o laboratório pelo meu exame de colesterol e eu tiver um problema lá na frente, não me cuidei. Assim, é uma fotografia daquele momento. Naquele momento, o meu colesterol era daquele jeito. Isso não quer dizer que eu vou estar doente ou não. Eu acho que vai um pouco além disso, né? Assim, faz parte do jogo você errar. Se você é um instituto que erra muito, ninguém te contrata. Se você é uma pessoa que trabalha mal... Isso é o típico livre mercado e o que estão propondo é a intervenção do Estado. Exato. Se você é uma pessoa que trabalha mal, você não vai ter emprego. Agora você vai criminalizar uma atividade a troco de quê? E essa discussão surge exatamente no momento em que o opositor fala em regular a mídia e aparece como sendo o pior dos mundos do ponto de vista da regulação. E isso que se discute nada mais é do que regular um segmento da economia que hoje opera absolutamente de maneira livre. Bem, as duas coisas são péssimas. Exatamente, né? definitivamente. Enfim. Mas até que só vai deixando evidente a contradição Exatamente. desse discurso. E a queixa vem do derrotado, ou daquele que foi vítima que apareceu. Durante a campanha a gente não viu essa queixa, porque a gente sabe que eles faziam. Pouco, Não, né? Já havia reclamação, Mas, é verdade. mas de novo, Márcio, é importante a gente lembrar Datapovo, isso. que, enfim, está se jogando muita luz, por exemplo, na situação aqui de São Paulo, em que o candidato PT foi visto liderando as pesquisas e quem chegou na frente foi o seu adversário do Republicanos. Ok. No Rio Grande do Sul também, o candidato do PSDB estava liderando e o candidato do PL é que terminou em primeiro. Mas o candidato do PT lá no Rio Grande do Sul, que terminou em terceiro com uma distância de apenas 2.500 votos, em nenhum momento foi colocado como um candidato que poderia chegar ao segundo turno. E por 2.500 votos ele não chegou. Ou seja, um candidato do PT lá no Rio Grande do Sul também, nem muito entre aspas, foi prejudicado pelas pesquisas, muito entre aspas. Então, quer dizer, não tem ideologia nessa... as pesquisas não beneficiam um lado em detrimento do outro, né? Não foi isso que aconteceu. Eu queria dizer que não tinha acontecido essa reclamação nesta intensidade. Quando você tem Ministério da Justiça, quando você tem a possibilidade de uma CPI, quando você tem o presidente da Câmara falando vou criminalizar, defendendo repressão, punição e banimento de institutos de pesquisa. Aí ganha... Mas olha o tamanho da reclamação que foi as urnas eletrônicas. Quantas vezes o ministro da Defesa veio a público para falar e reclamar o presidente da República e virou só espuma? O que você pode esperar disso daí? Espuma.